Coleta dos comentários. Fala, Branco. Está aberta a gravação. Helena, a palavra é sua. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Em nome da Benai Brito, saúdo a todos e principalmente ao nosso querido convidado de hoje, que tão gentilmente aceitou o nosso convite para conduzir o primeiro Cine Debate do ano, em continuidade à nossa programação. Assim, é com muita honra que trazemos para conversar conosco o psiquiatra e psicanalista, Dr. Jacques Stiefelmann, que vai conduzir os debates sobre a minissérie de Undoing. O tema é bastante palpitante e polêmico, de modo que eu prefiro ser breve na apresentação para deixar mais tempo para a brilhante exposição do Dr. Jacques. Dr. Jacques é formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fez residência e estágio em psiquiatria na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, é psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e membro da Psychoanalytical Association de Londres. Agora eu transfiro a palavra para o Dr. Jacques. Boa noite, Liana. Boa noite a todos. Muito obrigado pela amável introdução, né? Esses títulos dão uma sensação de importância, né, curiosa, que eu já queria deixar como marca aqui de uma perversão social, que em breve vocês vão conseguir entender quando lembrarem do nosso Jonathan, né? Um oncologista importante num hospital de crianças em Nova York, né? Bom, eu vou começar, pessoal, como eu havia esquematizado, mostrando dois pequenos vídeos do próprio filme, um de 1 minuto e outro de um pouco mais, que vai servir para quem viu o filme relembrar dos núcleos mais significativos, e para quem não viu o filme vai ter uma noção do clima do filme. Posso colocar esses dois videozinhos? Lógico. Então, como é que coloca? Gente, eu estou aqui para ajudar ele, eu vou compartilhar, tá bom? Para vocês conseguirem assistir. Um minutinho. Aqui está dizendo que o host da ligação precisa deixar compartilhar a tela. Não sei se chegou alguma coisa aí para vocês. Aqui está dizendo que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Branco, com você. Pode compartilhar? Ótimo. Está liberado. Ok, obrigado. Já está usando o computador? Estou. Na parte de baixo deve ter um share screen, um verdinho. Compartilhar a tela. A sua filha está aí do lado, né? Estou tentando ajudar então está resolvido. Hã? Aí que é o problema. Vamos lá. Não sei. Mais tarde, né? Não está deixando eu compartilhar o seu computador, pai. Só um minuto. Será que se a gente colocar o link nos comentários, a gente não assiste e dá um tempinho para todo mundo assistir junto no computador? Seria bom que... Como é que você sabe que não pode compartilhar? Clica aí. Compartilhar. Aqui, boa. Está aqui. Então, eu vou colocar agora, compartilhar a tela. Aí. Cadê a tela? Compartilhar. Ok, entrou. Tá, então... Essa é a primeira? Vamos lá. Eu vou colocar as únicas legendas que existem, que são legendas em inglês, tá? Legendas ocultas. Vamos lá. Eu vou liberar o filme. He didn't do anything wrong. I don't feel him then. Well, we just feel it would be in the best interest of everyone if Henry, for the time being, Why? with the trial approaching, the distraction serves no one. You told my daughter that Reardon would be there for Henry, that the community was steadfast. I did, but Henry's Um minuto, gente, que tá sem legenda.
life has been ripped apart. If ever an overpriced, self-important, full of shit school needed to step up. This is coming from the board. They feel we need to create distance between real. Bom, eu vou interromper para vocês para dizer o seguinte, tem uma legenda em inglês que eu não consegui pôr. Essa cena, basicamente, para vocês entenderem, é o seguinte. Num dado momento do filme, o diretor da escola, com quem esse senhor está conversando, ele solicita que o neto desse senhor, que é o filho do casal principal, seja retirado da escola por conta de um julgamento que está ocorrendo, onde o pai está sendo acusado de homicídio. Então, o diretor pede para tirar ele da escola, afastar temporariamente. O vô, que é um homem bilionário, extremamente poderoso, tem esta conversa que eu vou colocar de novo, para que vocês vejam, quem entender, ele vai colocar algumas coisas para esse diretor. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, quem entende inglês, senão depois a gente fala de novo, tá? Lá vai. He didn't do anything wrong. My own school and then. Well, we just feel it would be in the best interest of everyone if Henry, for the time being, Why? with the trial approaching, the distraction serves no one. You told my daughter that Reardon would be there for Henry, that the community was steadfast. I did, but Henry's life has been ripped apart. If ever an overpriced, self-important, full of shit school needed to step up. this is coming from the board. They feel we need to create distance between Reardon and all the ugliness. I cannot exalt your grandson's needs at the expense of the schools writ large. Well, I can. I've given a lot of money to this school, Mr. Conifer, and I've always considered it a privilege to be able to do so. But make no mistake, I am a cocksucker, and I don't. Sumiu o som. Sumiu o som. Sucker, nor traditional kind. The kind who fucks over anyone who hurts me. The more traditional kind. The kind who fucks over anyone who hurts me or a loved one. You speak of ugliness, Mr. Conifer. Agora, You have not yet met ugliness. bom, agora eu vou botar outra cena, coloca aqui para mim. Agora só um minuto, não põe ainda. Deixa eu... agora, aqui deve ter como é que chama? As legendas. Aqui vai haver uma conversa entre a filha e o pai. I made it to the toilet. Começou lá o outro filme automático. Essa cena que vai ter agora entre a filha e o pai, ela é extremamente esclarecedora para a nossa conversa. Vocês vão ver que ela vai descobrir alguma coisa que ela até então no filme não descobriu. Essa cena acontece já num longo período adiante do filme, tá? Vamos lá. É a filha, a Grace, e o pai, que é o Frederick, eu acho, não esqueci o nome dele, é o Donald Sutherland. I aspired to a perfect life, you know. I just wanted to be happy. I had this idea of what a good family looked like, which I got from you and Mom. That's really all I wanted. Grace, your mother and I were never happy. I was unfaithful to her all the time. No, you were. I think maybe that's what informed my contempt for Jonathan. He reminded me of me. I was not a quote-unquote good husband to Grace. You were. You were. You were, Dad. I remember you were. You loved her. You were devoted to her. You would, I don't know, she'd bring her gifts, you'd shower her with jewelry. You, Dad, you loved her.
I saw it. I remember. Yeah, I did. But I was unfaithful to her again and again and again and again. No. And each time I would come to the realization that this was not the way I wanted to live my life, and I would come back to the fold, determined to reset. I would confess to your mother, apologize, give her jewelry. I don't think she ever wore any of it. I'm sure it was poison to her. The gifts were penance, my atonement. I mean, there's just not much you needed to hear right now, but the idea that your ideal of a marriage Olhem isso. was based on what your mother and I had. Agora, You've always had a way of chasing ghosts, Grace, of believing in things you shouldn't. And I am afraid that you are going to find a way to believe in him again. o Rim é o marido. Exactly how weak you think I am. Bom, acho que acabou. Bom, posso voltar aqui para... Pode voltar para a tela normal. Bom, pessoal, eu não sei quem pôde entender alguma coisa ou não. Nessa cena, essa última, né, ela descobre que os pais foram extremamente infelizes, que o pai mentiu, que ela acreditou numa mentira, que o pai e a mãe viveram uma cena a vida inteira, que ele traiu a mãe a vida inteira. E ela dizia, não, você dava presentes para ela. E ela disse, pois é, cada presente era uma prova da minha penitência, e para ela devia ter sido um horror, porque cada presente que você viu era o sinônimo da minha traição a ela. Bom, e num dado momento ela diz, você acreditou no que você sempre quis acreditar, você tem um jeito de caçar fantasmas, de ir atrás de fantasias, etc. e tal, e aí ela acaba dizendo, o quão fraca você acha que eu sou? Bom, aquilo não é uma pergunta, né? É uma afirmação, porque, obviamente, ela acreditou em mentiras, e ele dizia, por acreditar em mentiras, você vai acreditar no seu marido que mente. Aí, nem não querendo, a gente pode pensar num édipozinho, né, de leve, que o próprio pai sugere. Ela escolhe um homem como pai, né? Com a diferença que o pai, até o fim do filme, que a gente saiba, não passou pela desaprovação social, né, que o marido passa. Mas ele ameaça o diretor da escola, dizendo, você acha que as coisas podem ficar feias, você não sabe o que são as coisas ficarem feias. Como quem diz, você não conhece o meu poder, né? E é interessante, porque a mesma escola que aceita o dinheiro dele, a mesma escola que garante o status social desse pai, vocês observem as relações sociais, um legitimando a mentira do outro, até quando pode. Quando não pode, começa o undoing, começa a desconstrução. Geralmente, para os gregos, chama-se de tragédia isso, né? Esse termo tragédia, vocês podem ver no Édipo, aparece quando ele começa a ver a verdade, né? Bom, então eu vou ler para vocês uma coisa para a gente ir rápido, para compensar esse tempo, tá? E aí a gente vai para a conversa. Vamos lá. O enredo, então, tá? Jonathan Fraser, Hugh Grant, é o protagonista dessa série. Seu personagem é o médico não ético, mentiroso, enganador, irresponsável, o que trai a confiança da mulher Grace Fraser, Nicole Kidman, trai a confiança dos colegas médicos, do filho Henry Fraser, que é o Noah Jupe, e toda a comunidade. E, por fim, é o assassino de Helena Alves, Matilda de Angelis, uma mulher de um nível social mais baixo, casada com um homem mais simples, com quem o Jonathan teve um filho e não assumiu. Antes de toda a trama se revelar, no entanto, temos uma família bastante bem posicionada socialmente, um pai e marido afetivo, uma esposa bem colocada profissionalmente como psicoterapeuta, prestem atenção agora, psicoterapeuta formada nas melhores instituições, mostrando para os seus pacientes a maneira de lidar com suas idiosincrasias e suas emoções dos pacientes e como eles se pensam.
como eles veem os outros, como não veem a si mesmo. Quer dizer, ela mostrando para os outros algo absolutamente viável de ser mostrado num consultório, por todas as legitimações acadêmicas, por todas as legitimações sociais, algo que para si própria ela não poderia consumir, né? Bom, ela tem um filho inteligente, perspicaz, matriculado numa escola do Upper East Side de Manhattan, Nova York, local da elite financeira e cultural na cidade de Nova York. O pai de Grace, Franklin Reinhardt, Donald Sutherland, aparece como um homem muito rico, homem de poucas palavras, poderoso, reservado, mostra-se desconfiado sobre seu entorno e quanto às escolhas da filha, e apesar de protetor, parece claramente sem muita empatia por seja o que e quem for. Tá? Bom, veja que coisa curiosa. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa engraçada. Tá? Não é nada engraçado, tá? Mas... veja só, antes de mais nada, eu ia ler uma coisa, eu vou ler outra antes, tá? O drama pode ser visto por vários vértices. O social, por que eu vou mostrar isso? Vou mencionar, porque em quase tudo que eu li sobre o filme, inclusive a Patrícia me mandou boas resenhas, da New Yorker, New York Times, outras edições importantes, todos eles, dentro do politicamente correto, abordaram a questão social. Eu vou colocar o seguinte. Então, o drama pode ser visto por vários vértices. O social, uma vez que as diferenças sociais ficam bem estabelecidas. De um lado, gente bonita, branca, rica, em roupas e casas deslumbrantes, e, por outro lado, uma família supostamente latina que mora no chamado Spanish Harlem, o filho bolsista na escola do Upper East Side, excluída, mas incluída no que se poderia chamar de uma benevolência cínica, onde quem ajuda quer se ver ajudando, mas usa o ajudado, estranho ao grupo, para exibir o que ajuda, exemplificado numa reunião, para obter fundos para a escola, poder pagar por bolsas para pessoas menos privilegiadas. Eu não sei qual a porcentagem que viu o filme, há uma reunião onde essa moça que vem a ser assassinada, que é amante do Jonathan, latina, ela participa da reunião e ali inicia uma dinâmica entre ela e a Nicole Kidman, muito curiosa, é o primeiro indício para o espectador de que há algo no óbvio e bem adaptado que não é óbvio e que não está ao alcance da percepção do espectador, que é um fascínio que uma exerce na outra, né? Àquela altura do filme, ninguém sabia que a futura falecida estava amamentando, na verdade, o filho do Jonathan, né? E vejam que curioso. Olha essa frase curiosa aqui, eu botei assim. Helena, que é a moça mais pobre que veio, ela aparentemente veio à reunião para ajudar, mas o constrangimento que sua presença desperta sugere lealdade das mães ricas brancas ao que Charles Dickens, chamou de filantropia telescópica, o tipo de benevolência que, tingida de racismo e classismo funciona melhor em uma distância segura. Por que eu só fiz essa tintura na questão social? Observem, né, que esta senhora já está numa dinâmica perversa, né? Ela, para receber essa ajuda, ela dá em troca que todas as pessoas façam essa filantropia telescópica. Eles são grandiosos, maravilhosos, eles ajudam, mas ela é uma estranha na reunião. E essa é uma atriz italiana, na verdade, que passa por latina, ela passa 24 horas só no set de filmagens, né? Como disse Hugh Grant, ela veio para dar um beijo nele e ser assassinada direto da Itália e voltou, né? E agora eu vou ler para vocês, por último, e vamos passar para a parte psiquiátrica, tá? Observe um trecho de uma entrevista do Hugh Grant, tá? Que a Patrícia me mandou. Inclusive, ele mora perto dela lá em Nova York, viu? Quem quiser contato com ele, pode falar com a Patrícia. Vejam só, a entrevista é o seguinte, pergunta para o Hugh Grant. Você tem uma fala na última hora, quando o Jonathan está explicando as coisas para o filho. Ele diz, o Jonathan para o filho, esse não era o meu verdadeiro eu. Isso deu um novo tom a algo que você disse em nossa primeira entrevista, que é que as pessoas mais assustadoras são os mentirosos que acreditam em suas próprias mentiras. Você citou Donald Trump, e isso foi antes mesmo da eleição.
Essa ideia de que Jonathan acreditou em sua própria mentira desbloqueou alguma coisa para você em termos de como interpretar o personagem o tempo todo? Aí ele responde sobre o personagem. Ele fez as duas coisas. Uma é que acho uma coisa muito interessante de interpretar. Um personagem que está tão longe em seu narcisismo delirante infinito, que, embora saiba intelectualmente o que faz, é impossível que o grande Jonathan Fraser, salvador da vida de crianças como oncologista, estrela da medicina internacional e anteriormente mulherengo e enganador, poderia ter estragado sua vida tanto. Então, ele simplesmente acredita que não poderia ter acontecido. Ele não suporta que seu filho pense isso dele. É impossível para ele ter um relacionamento menos que ótimo com seu filho. E ele, por sua vez, precisa da adoração total do seu filho, porque ele vive da adoração. Isso foi interessante do ponto de vista do personagem, mas também eu tinha que jogar dessa maneira do ponto de vista prático. Porque se eu tivesse sido, de alguma forma, menos convincente quanto poderia ser quando estava alegando minha inocência, ou se eu tivesse olhado de alguma forma duvidoso, eu teria dado o jogo. E essa é toda a diversão da série. Uma outra pergunta. Houve algum aspecto disso que você gostou particularmente de jogar? De jogar é play, de atuar? Não apenas no episódio final, em toda a série. Ele disse assim, eu gostei de todo o projeto, mas se você me perguntasse se houve um pouco de atuação que eu mais gostei, preste atenção, um pouco de atuação que eu mais gostei foi provavelmente aquele momento em que Jonathan realmente é ele mesmo. Vejam o jogo de ser ele mesmo, não ser ele mesmo, né? Que é quando ele faz sexo com Helena e depois a mata. Todo o resto ele está acting, agindo por ele. Este é o verdadeiro homem, e isso foi divertido. Vejam, o oncologista, o pai, todo cara social, o próprio ator reconhece como um bom ator, que não é ele mesmo, né? Tem revistas que dizem que o ator nada mais foi do que Hugh Grant no filme, que é o que ele é mesmo. Então, vocês vejam quantos alguém é, eu sou, né? Quem que é o quê, né? Bom, muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu posso... Eu vou falar uma coisa e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para lerem, e vocês me orientam. Eu disse o seguinte, vou privilegiar o funcionamento do grupo familiar, a maneira como Grace não pode ver, nem deixa o filho ver o que ela vê. O pai, ao enganar a mãe, a vida toda, enganou a filha, que enganou a si mesma, e se deixou enganar pelo marido, que foi enganado por si mesmo. Os papéis familiares, profissionais e sociais são fortemente tingidos pelos valores pactuados no grupo familiar, que, por sua vez, são reproduções genéticas, ambientais, transgeracionais e sociais. Inúmeras vezes o filho se vê sozinho, intuindo em abandono, aguardando que a mãe legitime suas intuições, algo que ele faz em desespero e solidão. Grace permite se ver somente quando o marido propõe culpar o próprio filho. Vocês vejam o papel da Grace no filme. E isto, na vida real, eu depois, nos comentários, conto para vocês. Não é porque a mulher poderia ser homem. Infelizmente, na nossa estrutura social, é frequentemente a mulher. O homem tem os papéis que tem no filme também. Vocês vejam que ela deixa o próprio filho, ela não aceita que ele seja culpado pelo assassinato, mas ela deixa o filho viver uma mentira quando ela já sabia de coisas. O filho, em certas cenas, implora para ela, para que ela fale a verdade. Vocês vejam que a obstrução à verdade lidera em quase todos, e aí entra o Freud, entra todo mundo antes do Freud, entra os gregos, Virgílio, quem vocês quiserem imaginar, Dante, que a verdade é alguma coisa que não interessa. Ela não interessa microscopicamente, ela não interessa macroscopicamente, sempre tem alguma coisa que está acima do que é verdadeiro. Na antiga dialética aristotélica, ou, na verdade, na dialética, que é a discussão da razão que havia na antiga Grécia, discutia-se pelo que era verdade, não pelo argumento. Depois, quando chega na dialética heurística de Schopenhauer, a discussão se dá pelo argumento, pela qualidade do argumento, em detrimento à verdade. A verdade tem sido um problema.
Então, agora vem a pergunta, Lena, e para todo mundo que quiser responder. Eu queria fazer uma etapa próxima, que é acho que é a penúltima, a última, um pouco longa, mas a última, sobre as distinções do tema na psiquiatria. Vocês gostariam de parar ou de continuar? Continuar. Com Seria certeza. bom continuar. Continuar. Então, vamos continuar. Vamos lá. O filme está mais ou menos apresentado. Eu lamento se foi curto demais para quem não viu. Vamos ao seguinte, tá? Isso eu vou ler rápido, me interrompam se precisarem, tá? Introdução às diferenças e semelhanças entre sociopatia, transtorno de personalidade e perversão, tá? Vamos a Dal Garroto agora, tá? Que é o livro que eu mostrei. Definições básicas, tá? O assunto personalidade e suas alterações talvez seja um dos mais difíceis e polêmicos de toda a psicopatologia. Há um rico debate sobre o tema, sobretudo nas tradições das psicopatologias francesa e alemã, sendo vários os termos e conceitos utilizados por esse assunto. Personalidade, transtorno de personalidade, caráter, caractereopatia, que seria a doença dos caráteres, temperamento, constituição, self, traços de personalidade, psicopatia, entre outros. Uma definição curta de personalidade afirma ser ela, aspas, tá? Quem disse isso é um tal de William. Então, aspas. O que é personalidade? O modo característico como uma pessoa sente, pensa, reage, se comporta e se relaciona com as outras pessoas, tá? Bastos apresenta outra definição. Personalidade é o conjunto integrado de laços é o conjunto integrado de traços psíquicos consistindo no total das características individuais em sua relação com o meio, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas no curso da existência. Vejam que entrou inato em personalidade e não só em caráter, né? A Denise que me perguntou, né? Então, aqui já começa a melar a história, tá? Bom, ao se adentrar no estudo da personalidade humana, deve-se estar atento à complexidade do tema, né? Isso parece um trecho do Dante, né? Quando ele avisa que cuidem-se porque daqui para frente ninguém sabe o que vai ser, né? Abandone-se toda a esperança, certo? Ao se adentrar no estudo da personalidade humana, deve-se estar atento à complexidade do tema, sua dimensão multifacetada e à facilidade com que se cometem erros e simplificações inadequadas, sobretudo quando se ambiciona o conhecimento total da personalidade de um ser humano. Sófocles, no fim do Édipo Rei, na última frase, é um livro bom de ler, porque a pessoa pode ler somente a última frase, ele diz o seguinte, que não se deve falar de ninguém antes que a pessoa cruze o umbral da vida. Então, vocês têm uma ideia como não se convém falar de forma total sobre personalidade. Agora, uma coisa importante. Para o psicólogo e filósofo Karl Jaspers, muito importante na psicopatologia, o conhecimento exaustivo de uma personalidade na sua totalidade é uma tarefa fadada ao fracasso. Sempre há e haverá dimensões e elementos que não poderão ser alcançados, que se nos irão escapar. Agora, vamos rapidamente. Caráter. Embora o termo caráter tenha na linguagem comum conotação moral, indicando força, vontade, perseverança, não é esse o sentido que se dá ao termo em psicopatologia. O termo caráter foi muito utilizado e debatido na psicopatologia europeia, muitas vezes utilizado como sinônimo de personalidade, mas outras vezes para indicar o comportamento geral do indivíduo nas relações sociais ou sua disposição sentimental ou de humor predominante. Entretanto, muitos autores do século XX, como Alonso Fernandes, preferem conceber o termo caráter de forma mais circunscrita. O caráter seria o conjunto de elementos da personalidade de base psicossocial e sociocultural. Entrou já não mais só uma questão do indivíduo inata, né? Já botou já com características psicossociais e socioculturais. Ele representaria, o caráter, os aspectos da experiência psicológica do indivíduo que desde cedo incidem sobre seu temperamento, apareceu o temperamento. Então, a experiência psicológica do indivíduo que desde cedo incidem sobre seu temperamento, este de base hereditária biológica. O caráter resultaria do temperamento moldado, modificado e inserido no meio familiar e sociocultural. Vocês estão vendo aí o tamanho da bufunfa, né?
Agora, acho que uma última etapa da psiquiatria e vamos para frente, tá? Transtornos da personalidade. Nestes transtornos da personalidade, na classificação do CID-11 e do DSM-5, o Dalgarroto atualiza aqui, tá? Um pouco de história. Conceito. A categoria transtorno de personalidade foi, ao longo dos 2 séculos, nomeada de diversas formas pela psicopatologia. Insanidade moral, chamada de moral insanity, monomania moral, neurose de caráter, aí o Freud, caracteropatia, psicopatia e, por fim, transtorno de personalidade, definição atual, tá? Entretanto, um termo que se tornou popular entre profissionais de saúde mental, migrando para o uso popular, foi psicopatia. Psicopatia ficou um nome genérico de transtorno de personalidade. Tal termo foi, infelizmente, usado de modo muito impreciso e variável, identificando-se psicopatia, ora com personalidade antissocial, ora sociopática, ora com transtornos da personalidade em geral, sendo até usado como sinônimo de transtorno mental em geral, né? Bom, esse cara eu vou mencionar porque ele foi o cara mais importante na área de psicopatia. O psicopatólogo alemão Kurt Schneider, em 1950, estudou intensamente os transtornos de personalidade, por ele chamados de personalidades anormais ou psicopáticas, e influenciou toda a psiquiatria até os tempos atuais. Preste atenção. Schneider concebia as personalidades anormais como desvios estatísticos de uma norma mediana estimada. Vão colocando isso em ambientes sociais, no filme, vejam quem tem, quem não tem, o que tem. De uma norma mediana estimada. Isso incluía pessoas com personalidades anormais, tanto no sentido negativo, com muitas dificuldades e problemas pessoais e interpessoais, como no sentido positivo. Ou seja, pessoas muito criativas, sagazes e produtivas. Agora a frase dele, tá? Nem todas as personalidades anormais, portanto, teriam implicação para a psiquiatria. As personalidades anormais relevantes para a psiquiatria seriam as chamadas personalidades psicopáticas, que incluiriam as pessoas cuja anormalidade de personalidade lhes faria sofrer e causaria sofrimento à sociedade, às pessoas com quem elas convivem. É importante frisar que, para Schneider, as personalidades anormais, olha agora, e inclusive as psicopáticas, não são doenças mentais, que para ele deveriam ter substrato corporal conhecido ou suposto. Isto é, sem uma base biológica, ele não chamava isso de doença mental. Então, ele diz que são apenas variações de normas populacionais. Por isso que se fala em psiquiatria e em psicanálise que normalidade é percentual e não qualidade em si, psíquica ou psicobiológica. Aí ele diz assim, parte das noções de Schneider sobrevive nos conceitos atuais de transtorno de personalidade, né? Bem, agora por último, tá? Só um lembrete, a gente vai adiante. Sobre perversão, tá? Como o tema perversão ele é muito técnico, ele tem leituras psiquiátricas, psicanalíticas, tem a leitura lacaniana, que a Denise podia nos contar depois, mas é muito rico, muito interessante. Freud vê como um desvio de um objetivo, né? Então, por exemplo, se o desenvolvimento Freud, o desenvolvimento psicossexual, né, ele teria por objetivo a reprodução da espécie, se durante uma relação sexual, isso eu estou encurtando para vocês, o homem ou a mulher não chegassem ao coito e sim ficassem adorando uma outra parte do corpo e não fosse ao coito, isso seria uma perversão. Uma perversão porque ele destoa do objetivo, né? E as perversões, fetiches e outras coisas são várias. Então, para Freud, a questão da perversão não teria necessariamente esse tom que tem quando a gente fala que sujeito perverso, mal, ruim, né? Por Freud, o perverso não necessariamente é mal nem ruim. Bom, então vejam só o que eu selecionei para vocês lembrarem e voltamos ao cinema. Quando se fala em perversão, as primeiras imagens e lembranças que emergem na mente estão relacionadas às vivências experienciadas pelo sujeito nas relações interpessoais e também a reprodução das mesmas nas telas dos cinemas, como filmes e seriados. Vamos lá para vocês lembrarem alguns.
o best-seller originário do filme 50 Tons de Cinza, 2015, ou ainda séries americanas como Mentes Criminosas, 2005, Psicose, 1960, Laranja Mecânica, 1972, Os 7 Crimes Capitais, de 95, Psicopata Americano, de 2000, Hannibal, 2001, Menina Má, de 2016, O Perfume e a História de um Assassino, 2006, Os Fracos Não Têm Vez, 2007, O Crime de Mestre, 2007, e um que eu acredito que vocês devam ter visto, que é Precisamos Falar sobre Kevin, de 2011. Né? Olha, a lista é enorme, eu falei para vocês por quê. Né? Eu acho que a minha ideia, tá? Eu posso falar outras coisinhas depois com o passar do tempo, é que vocês vejam basicamente o seguinte, e aí a gente abre. Né? É muito delicado a gente não distinguir o Jonathan, que é o personagem principal do filme, de todos os outros. Primeiro, porque ele é o que efetivamente mata uma pessoa. Né? Ele é um homem que ele passa desapercebido por inúmeros círculos sociais e ele é hábil para fazer isso. Essa habilidade dele não é alguma coisa que se possa generalizar ou que se possa contemporizar. É um perigo enorme para a sociedade e, para piorar, não é o Jonathan que passa desapercebido. O verdadeiro psicopata, quando inteligente, ele de fato passa desapercebido. Eu, na faculdade de psiquiatria, na faculdade de medicina e na residência de psiquiatria, eu ouvi de vários professores: nunca digam que vocês não vão ser enganados por um psicopata. Né? O psicopata ele tem a capacidade exata, agora vocês vão ver, de fazer uma leitura. Ele não conhece a emoção e a experiência, mas ele faz uma leitura perfeita dela. Inclusive, todas as deficiências interrelacionais sociais ele conhece. O Jonathan conhecia exatamente onde ele estava, com quem ele estava e qual era a mentira dele. Se vocês lembram do filme, ele em momento nenhum é sério com a esposa, ele está sempre brincando. Ele não pode ser mais real do que aquilo. Né? Mas como as convenções permitiam e permitem, a pessoa surfa em cima disso. Então, é preciso distinguir um verdadeiro psicopata, no caso, um sociopata, que é um dos distúrbios de personalidade, né? Existem outros, mas o fato é o seguinte: a sociedade, ou eu imagino é uma hipótese minha, as sociedades funcionam de forma a favorecer funcionamentos em vários níveis psicopáticos, né? Ou sociopáticos, ou como quer que seja. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o tema de personalidade e caráter, vocês viram que é uma barra funda, é um troço danado. Né? Eu, durante muito tempo, me senti muito mal de achar que distúrbio de personalidade não era uma doença. É lógico que é uma doença, está classificada como tal, mas vocês vejam o Dal Garroto honrando a história da psicopatia, sugerindo que talvez não seja. Né? Por que talvez não seja? Se eu disser para vocês, e deixo quieto depois, tá? Que todas as mulheres de todas as classes sociais que foram molestadas em casa, algumas engravidadas pelo pai, em nenhum caso o pai foi à cadeia. Em nenhum caso ela teve apoio da família e, em todos os casos, a impunidade e o valor do pai foi preservado, inclusive pelo pai, pela mãe e pelos irmãos. Então, vocês vejam que eu não estou falando de 90% dos casos e não estou falando de 92% dos casos, nem 95% dos casos, falando de 100% dos casos. Né? Esse que nós estamos vendo do doutor Jairinho é café pequeno. Isso aí percentualmente é uma piada perto do que acontece. Vocês vejam que os Jonathans descobertos são muito raros. E os semi-Jonathans, e a família que corrobora com os Jonathans. Então, eu abro aqui para vocês as questões, as conversas, tudo que vocês puderem pensar, refletir. É um tema amplo, enorme, e eu só vou fazer um disclaimer, que é um aviso. Quando vocês forem fazer perguntas, cuidado para não implicarem suas famílias e suas pessoas, porque nessas conversas acontece isso. Tem aquela velha pergunta que diz: olha, o meu tio, pá, e aí depois é tarde. Então, vocês cuidem do que vocês querem saber, né? Como um coleguinha meu no primeiro ano levantou na aula de anatomia e perguntou: professor, no auditório grande, tem um amigo meu que tem gonorreia.
Queria saber o que é bom para tratar. Aí ele diz, olha, passa no meu consultório, depois que eu dou para você a receita. Então, cuidado com o que vocês pensam e falam aí, tá? Porque depois eu não quero que me culpem de nada, né? Vamos para frente, pessoal. Estou com vocês aí. Eu tenho uma pergunta. Vocês querem se inscrever? Quem quer perguntar, para a gente poder até ser justo na ordem? Vamos colocar os Eu me nomes, tá? inscrevi. Por favor. A pergunta que eu tenho é a seguinte: ele, assim como você falou no começo, né? A expressão de undoing ela é sinônimo de desconstrução e, ao mesmo tempo, ruína, né? Então, Sim. quer dizer que todos nós assumimos um papel, uma persona, não é isso? Então, quer dizer que quando a pessoa passa a ser exposta exatamente como ela é, isso passa a ser a sua ruína ou só para os psicopatas que isso acontece? É uma grande pergunta, né? É uma grande pergunta. Ela pressupõe algumas questões. O undoing, que é um nome feliz, né? Ou pode ser desconstrução, não necessariamente vem a ser ruína, mas ela, sem dúvida, é uma desconstrução, pelo que sugere. Ela, digamos, num processo voluntário, onde o paciente vai ao médico ou vai ao psicanalista fazer análise, ao psicanalista, quando ele vai voluntariamente buscar conhecer-se, isso para sair do nível teórico, o que é conhecer-se, né? Quer dizer, uma parte dele vai conhecer outras partes dele por intermédio de uma outra pessoa, que é a psicanalista, no exemplo da psicanálise, né? Então, essa pessoa vai conhecer a si própria. Sem dúvida, não é a falsidade, a falsificação de qualquer pessoa para se adaptar socialmente é inevitável. Então, no decorrer de uma vida, é impossível não perder partes suas próprias, independente de adaptação social. Quando o undoing surge, ele pode ser para o bem, né? Quebra-se o ovo para fazer os omeletes, uma pessoa, então, ela abre mão de certos funcionamentos calcados em fantasias, calcados em alguma coisa que a própria pessoa não sabe, mas que pode ser dela, e passa a ser mais ela. Uma pessoa não vai ser ela totalmente nunca. Então, aí seria um undoing for someone to become, to vir a ser. E existe esse, que eu acho que está mais na tua pergunta, que é quando alguém é desmascarado, não é? Ou no ambiente social, ou no ambiente cultural, no ambiente familiar, né? Esse desmascaramento, ele sim, ele teria um elemento mais trágico, né? Para vocês terem uma ideia, o meu analista, muitos anos atrás, me disse: eu não posso descartar, e você não deveria descartar, que um dia você venha ter raiva de mim. Por que ele disse isso? Porque se essa análise for bem, você pode preferir ser o cara que você era antes, né? Você vai me culpar por isso. O que eu quero mostrar é que existem inúmeras camadas da desconstrução, né? Isso, obviamente, deixando a questão filosófica do Jacques Derrida de lado, né? Que é da escola da desconstrução, totalmente de lado. Essa desconstrução, esse undoing, para o bem é uma coisa, para o mal é outra. Uma coisa eu vou dizer para vocês: o ódio ao que é verdadeiro de uma pessoa sobre ela própria é inato. Varia a intensidade e varia o nível de falsificação. Não é de graça que os CEOs nos Estados Unidos, num livro chamado Snakes in Suits, quando foi feita uma superposição entre o que é que as agências de contrato de CEOs queriam, tá? E o diagnóstico de psicopatia, houve um match, né? Vocês podem ler no livro. Não é coincidência que o que se demandava no CEO estava em inúmeros itens do diagnóstico de psicopatia. Então, vocês vejam, esses caras, por exemplo, eles, se forem passíveis de ser desmascarados, eles preferem morrer a serem desmascarados. Eles não vão ser, nem pela família, nem por ninguém. Vocês vejam os níveis. Deu para entender a resposta, Leandro? Denise Mairesi, e
eu vou fazer só um comentário aqui da Ju Heffel. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer um pouquinho. Acho que entrou mais um. Denise, você fala, por favor, a sua pergunta. Bom, não é bem uma pergunta que o Jacques me desafiou, né? Então eu vou ter que responder. Aí. Normalmente eu respondo em particular, não vou responder em público agora. Bom, então, falou da perversão de Lacan, né, Jacques? Então, só para um pequeno complemento aí, sem tomar muito tempo, que eu acho que faz todo sentido nessa série, porque para Lacan, então, a gente tem 3 estruturas, né, que é a neurose, a perversão e a psicose. Ele divide basicamente nisso. E aí o que a gente vê é um caso típico de perversão. E o que vai dizer o que é uma estrutura, o que é outra? Como o sujeito ele está referido ao falo. O que é o falo? É a lei. Né? Então, como que o sujeito está posicionado frente à lei? É isso que vai dizer que o destino dele vai ser a neurose, a perversão e a psicose. Isso no desenvolvimento, na construção da subjetividade, né? Então, como é que ele vai se posicionar ali, o Jonathan, o personagem principal, né? Ele não tem dívida com essa lei, e aí isso não gera culpa. E quando não gera culpa, é muito fácil enganar, é muito fácil mentir. Não que não seja possível enxergar, mas é muito fácil a gente não enxergar quando não quiser. Né? E quem que pode enxergar? Aí aparece o caso do pai da Grace, né? Acho que tu colocou muito bem essas cenas, me chamou a atenção, né? Porque o pai da Grace é fundamental nessa série. É fundamental. Né? Porque ele desmascara ali, porque ele também, de alguma forma, ele não está na posição perversa, mas ele dialoga com ela, né? Ele consegue perceber isso. Ele sabe como é que se gira em torno. E quando a gente fala sobre tudo isso, a gente tem que pensar, quando tu falou e puxou bem essa questão social, né? Como é que se produz a psicopatologia, a perversão na nossa sociedade? Não é só educar com amor, não basta amor. É necessário lei, é necessário regra. Claro que só a regra também já entra para outra psicopatologia, né? Mas a falta dela é muito complicada, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem produzido e reproduzido demais na nossa geração, principalmente. Né? Justamente para contrapor a geração dos pais, dos avós, a nossa é um excesso de amor sem regras. Né? Podemos tudo, posso tudo. É o que a gente vê na política, né? E aí esse tipo assim se multiplica. E isso está em todas as classes sociais, né? Mas é só um adendo, já que tu me desafiou, aí eu tinha que colocar um pouquinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Jacques, posso falar? Ou você quer responder? Posso? Não, pode falando e a gente vai, eu se deixar, eu falo até o ano 2029. Não, é só para contemplar aqui, as pessoas estão deixando comentários, acho que você está acompanhando também. A Ju ela fez uma pergunta, colocação. Você não acha que há o elemento do self-undoing? O peso de ser perfeito faz com que ele vá minando a carreira, a família? Denise já tinha feito uma colocação, eu acho que ela reforça aqui. Pergunto, é isso mesmo? Praticar o mal deliberadamente, tendo prazer com isso? Ou no caso de uma pessoa supostamente amiga, que sempre procurava prejudicar as outras dentro de um grupo, de uma organização, para parecer que é muito mais preparada que os demais, nunca aceitando os demais, que eu acho que está dentro da mesma proposta, né? Do narcisismo absoluto. Sim. Bom, eu acho que entendi o self-undoing, né? Existe uma teoria antiga dentro do que se chamava de sociopatia, psicopatia, que sempre liderou os distúrbios de personalidade, por ser, inclusive, por ser o Jonathan, né? Veja que o pai da Grace, que é o Donald Sutherland, que é com certeza um homem com distúrbio de personalidade, talvez muito mais competente que o Jonathan, né? Com os afetos e tal,
o que se dizia? Olha que interessante, isso se dizia nos anos 70, 80, tá? Que foi a última fronteira. Em 1987, foi quando os códigos internacionais classificadores de psiquiatria retiraram o termo neurose e, com isso, retiraram a psicodinâmica de dentro das classificações psiquiátricas. Com isso, encerrou-se a psicanálise como elemento diagnóstico e como dinâmica de relacionamento das pessoas com elas próprias, né? A psiquiatria passou a ser uma classificação de sintomas mais altamente sofisticada, né, valorosa, e, como vocês podem ver, basta passar no psiquiatra e perguntar que oração que você sai medicado, porque todo mundo é classificável, né? Agora, qual era a teoria que se dizia? A teoria que se dizia o seguinte, que o psicopata ele tem um superego, que era uma instância do freudiana, né? Que é um precipitado da educação dos pais, um precipitado da sociedade, e também teria a função autoprotetora de regular, de ajudar o ego a lidar com os impulsos do id, que é assim a grande fonte pulsional de desejos, né? Então vamos dizer que um ego muito um id muito violento, muito cheio de força e desejo, ele pressionasse o ego a realizar um desejo inadequado, e este ego solitário e fraco pedisse auxílio a um superego que guardaria um ideal do ego, mais ou menos como é que a pessoa devia ser, como é que ela podia ser, da ética dos pais. Então, qual era a teoria? De que é uma teoria que não vingou, como nenhuma vingou, que o psicopata, e aí entra em outros elementos não psicopáticos de várias classificações de psiquiatria, de que ele cometeria o crime para entender a razão de uma exigência tão forte do superego, que o crime apaziguaria uma demanda sem nome, uma acusação sem nome. Esta acusação sem nome causaria um algo tão insuportável que seria necessário cometer alguma coisa para que aquilo ganhasse pelo menos alguma dinâmica interna. Não é de jogar fora a ideia, porque acredita-se que 10% da população mundial, eu não sei como é que foi feita essa conta, que 10% da população mundial é sociopata. Mas tem um detalhe interessante, desses 10%, só 10% foram diagnosticados, quase todos em instituições prisionais, né? De forma que o undoing, o self-undoing, que também no extremo neurótico, que está fora de cogitação na psiquiatria hoje em dia, seria o que se chama de boicote, né? Um auto-boicote. Na segunda pergunta dela, tem uma coisa muito interessante, né? Quando tem uma pessoa que tende a deliberadamente tirar prazer de prejudicar os outros, né? Que se faz de amiga para prejudicar, a gente entra em territórios amplos, não necessariamente psicopáticos, invejosos, projetivos. Então, uma pessoa poderia fazer isso, né? Como forma, como ela fala, de se sobressair, colocando tudo que não presta em alguém, ou com muito medo de se perceber, digamos, sobrecarregada pelos sentimentos de ver alguém indo muito bem, ela pode, não suportando aquilo, e não por um desejo inicial de causar o mal, ela não suportando a experiência sem nome, de ver alguma pessoa vivendo algo que ela não pode, ou não sabe que tem, ou não vive, querer então destruir, né? Melanie Klein dizia que a inveja é dirigida a um estado mental. Eu suponho que alguém, tendo ou usufruindo de alguma coisa, é feliz. A minha inveja é do estado mental. Eu posso torná-la infeliz para ficar mais próximo a ela, da minha infelicidade. Então, na pergunta dela tem um espectro enorme, né? O psicopata verdadeiro, ele, quando ele quer realizar o desejo, ele não tem nenhuma maldade para com quem ele faz mal. É muito antes, pelo contrário. A maldade do neurótico é muito maior do que a do psicopata, ainda que a capacidade de fazer o mal do psicopata possa ser muito maior, né? Porque o psicopata ele realmente não está fazendo mal para ninguém. Aquilo é ninguém para ele, né? Vocês vejam que o Jonathan se dispõe a que o filho seja o assassino. Ele não tem problema com isso. Filho, mãe, né? Tem uma hora no filme que ela diz para ele assim, a Grace, né? Você sai do crime e vem pedir abrigo para mim, não é? Ela ainda se pensa alguém.
né, para ele. Ela não é ninguém para ele. Né? Com o pai, a questão fica uma gray area. Né? Ali, a gente não vê. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisam me responder. Esta mulher no consultório, vocês notam que em todas as consultas as pessoas mencionam o preço caro dela. Querem exercer poder sobre ela e ela sobre eles. Né? Eu pergunto para vocês, essa mulher é capacitada, de fato, a ajudar alguém? Deixem isso no ar, tá? E pensem em o que é possível em termos de ajuda emocional. De qualquer coisa para qualquer coisa. Vejam como a questão é ampla. Como é que a abertura... Oi? Pode falar alguém. Qualquer um. É verdade que o psicopata não tem sentimento algum pelo outro, que ele faz mal sabendo que está fazendo mal também. E no caso do Jairinho, eu escutei um profissional, que eu acho que não é médico, não é psiquiatra, que ele examina o gestual e tal das pessoas, e ele fala que ele teria prazer em fazer aquele mal ao menino. E a própria conduta da mãe também tem uns traços, né, de, não sei se sociopatia ou de psicopatia mesmo, quando ela vai ela sabia do mal que estava sendo feito, das agressões, e ela vai ao cabeleireiro no dia seguinte da morte do filho, sem sentimento algum, né, ainda preocupada muito com a aparência. Nessas situações, falta total de sentimento, realmente vê traços de psicopatia. Você falou uma coisa muito interessante, né? Entre o diagnóstico de psicopatia e os traços psicopáticos de personalidade, existe uma enorme diferença. Nenhum de nós sobreviveríamos sem algum traço de psicopático de personalidade. No entanto, parece que o Dr. Jairinho foi criado num ambiente extremamente propício a entender como a crueldade, o poder, como um instrumento de identidade e força social. O pai dele é um coronel, um homem perigosíssimo das milícias, realmente um homem perigoso. Se vocês quiserem entender o que é um homem perigoso, é esse pai dele, o nome dele é Coronel Jairo. O que aconteceu no relato de um jornalista, não sei se vocês ouviram falar, eu posso mandar para vocês o link, depois saiu na revista Piauí. Um grupo de jornalistas foi na favela do Alemão fazer um levantamento de como que funcionava a milícia, foi descoberto, foi horrível, o pai do Jairo torturou ele, o Jairinho torturou ele. Então, tudo indica que esse prazer retirado, e esse é um tema para 14 mil seminários, entendendo, para o resto da vida, seria o que é o prazer no exercício do poder, né? O que é o poder, né? O que a gente chama de poder? Poder é uma palavra que tem inúmeras inflexões, né? Por exemplo, em inglês, to be able to é poder. Agora, não é exatamente o poder que tem o cargo presidente do Brasil, o cargo presidente do STF. Vejam o desastre que é quando o indivíduo eleito para presidente se identifica com a função do cargo. Ele se dilui como pessoa e se funde à função, né? Vocês vejam o que acontece com a gente. Vocês vejam um pai, por exemplo, que se dá o direito de fazer um uso sexual de uma filha, não é? Eu conheço situações onde um pai chega numa filha e diz que, ao entendê-la deprimida, se sente na obrigação de ajudá-la à iniciação sexual e toca nela em inúmeras vezes e propõe coisas. Quando indagado sobre isso, né, ele responde a ela que ele não se sente culpado de nada, que era obrigação dele iniciá-la sexualmente, porque achava ela muito deprimida aos 16 anos. Né? Eu acho que sim. Eu quero crer que o prazer do Dr. Jairinho, ele inquestionavelmente está no exercício do poder, especialmente se vocês quiserem fazer não é uma brincadeira no sentido de humor, mas uma brincadeira no sentido de to play, né? Que quem era espancado era o próprio Jairinho, na figura do menino, do Henry, né? Quer dizer,
Ele foi o Jairinho anterior do pai dele, né? Eu atendi um menino uma vez, menino bom, ele pegou um monte de coisas que estava na minha sala de atendimento, disse para mim antes que eu deveria ficar de quatro, como se fosse um cachorro, o cachorrinho dele. Assim que eu fiquei nessa posição delicada, né, de cachorrinho, ele me jogou um monte de coisas, saiu e trancou a porta por fora, num consultório que permitia isso, né? Na volta, quando ele voltou, porque eu precisei para minha secretária abrir isso, porque ele não queria me soltar, né? Eu perguntei para ele se era assim que ele era tratado, né? E ele me desconversou, como toda criança pequena faz, né? Não precisaria que ele dissesse sim, eu sou. O pai dele era um homem com forte desvio de caráter, com certeza um cara com traços fortemente sociopáticos. A mãe havia tentado suicídio 3 ou 4 vezes na frente dele. Então, vocês vejam, por que é que culpam o Freud quando dizem que o entendimento da personalidade de uma pessoa tiraria qualquer um do banco dos réus? Porque no momento onde se for entender uma pessoa, ninguém é passível de ser exatamente tão culpado. Foi o grande problema que a Hannah Arendt enfrentou no julgamento, da leitura dela do julgamento do Eichmann, né? Foi a grande briga dela com o Gershom Scholem, nas cartas entre eles, né? Que era interessantíssimo de vocês verem. Realmente, o Dr. Jairinho, com certeza, era um contumaz tirador de prazer do poder de humilhar a criança, né? Inclusive, ele matou essa criança, possivelmente, se de fato ele matou, possivelmente ele não suportou não matar, né? Deve ser muito prazeroso. O problema é a gente fazer o desagradável, o undoing desagradável, é a gente ir descendo dos jairinhos para a nossa casa. Essa nossa casa, aqui em casa não, nem na de você, na dos outros, para livrar todos nós aqui, entendeu? Eu queria seguir aqui, só para contemplar, né? Patrícia. Patrícia é sua irmã, não é isso? Conheço ela de alguns anos. Conhece, né? Ela falou assim, vamos ver aqui para você. Achei interessante que todo mundo naquele Upper East Side, na escola, acreditam na mesma mentira. Tem uma reunião em uma parte do filme que tem várias famílias do Upper East Side falando que a escola promove a diversidade, a coisa que menos tem naquela escola. É possível ser de verdade um meio assim? A Helena, só para a gente dar uma caminhada, lembrando a fala de Freud, que diz que o que diferencia o assassino do cirurgião é o destino da pulsão. Você acredita que a profissão escolhida por Jonathan pode ter sido uma tentativa de solucionar fria, arrefecer esse instinto, ou sua frieza é tal que escolhe um dos pedaços mais duros da medicina, oncologia pediátrica? Então, olha, são duas perguntas respeitáveis. Eu juro que eu vou tentar ser breve, tá? Quem desligar antes da meia-noite apanha pessoalmente, eu vou indicar de cada um. Mas, basicamente, é o seguinte, a Patrícia é uma autoridade em Upper East Side, que ela mora lá e ela tem o filho dela e a filha numa escola, me corrija, Patrícia, mas numa escola pública de altíssimo padrão, né? Está nos vendo aqui também a Karina, Karina Chernakov, que é psicóloga e atende casos, é a pessoa que eu conheço que mais atende esses casos que estão no filme com o Dr. Jairinho. Ela trabalha com crianças abusadas, famílias abusadoras. Então, eu vou dizer o seguinte, para a Patrícia, eu acho que não. Eu acho que não é possível ser de verdade no meio assim. A tintura do Upper East Side, dentro do olhar de um brasileiro, torna isso ainda mais teatral. O americano já incorporou, né, como é que fala? O papel, como é que fala? Esqueci, fugiu, tá? O papel. Então, eu costumo dizer de brincadeira, ninguém se ofende, espero, né, que americano não é nacionalidade, é diagnóstico, né? Mas não é o único diagnóstico, a gente tem vários, né? A gente brinca disso, poderia dizer que ser carioca é um diagnóstico, ser gaúcho eu garanto que é, porque eu passei por lá, né?
paulista tem tanto diagnóstico que chega a humilhar o DSM, né? Mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Meus primeiros anos aqui, de 84, 85, exatamente muito feio eu nunca fui e nunca deixei de gostar de falar. Eu era de tal forma não visto na hebraica que eu pensei, será que é um curso de antissemitismo isso aqui ou o que é? Né? Quer dizer, vocês vejam que não era visto na hebraica porque não era conhecido. Né? Eu não era primo desse, irmão daquele, tio desse, vô daquele. Então, não existia. Né? O que eu quero mostrar é o seguinte, eu acho que não é possível ser real em quase lugar nenhum. Mas no Upper East Side, para um brasileiro, eu diria que é melhor tomar como curso de teatro, porque senão é enlouquecedor. Em relação a Helena, a pergunta da Helena é sofisticada. Helena é uma colega minha, psicanalista, uma pessoa boa, de coração grande. O pai dela, já falecido, foi um psicanalista humanista, uma coisa muito rara que a gente vê na vida, e ela não deixou barato a herança dele, sabe? Então, a pergunta é delicada. Eu gostaria de saber responder que o Jonathan foi fazer uma compensação de caráter. Existe, por incrível que pareça, não na psicanálise existe na psiquiatria, uma ideia de que o psicopata ou o sociopata, ou tipo de personalidade, que ele tenta encobrir o que ele, de alguma forma, intui como sendo fatal ou potencialmente fatal, de alguma maneira, no que em psicanálise chama de uma formação reativa, não é? De que ele formularia uma maneira de tentar conter a destrutividade dele. Não é? Eu me sinto incapacitado de distinguir, mas eu posso dizer uma coisa para vocês que eu acho que responde à pergunta, sabe? O meu analista, especialmente o primeiro, com quem eu fiquei mais tempo, ele dizia: ninguém é completamente louco. Né? E eu acredito, por incrível que pareça, que o Jonathan pode ter sido, sim, um bom médico, extremamente bem intencionado e verdadeiramente capaz de ajudar, colaborar e salvar. Eu fiquei com uma questão, Jacques, que é a seguinte: algum nível de cisão você tem que fazer para trabalhar nessa área da medicina. Né? E tinha uma situação que a mãe era muito grata ao médico que ele foi para o filho. Então, eu não sei se ele disfarçou muito bem esse lado, ou se ele realmente estava cindido mesmo quando ele era médico, mas aí, num dado momento, a coisa se mistura, que inclusive ele é expulso do hospital. Exatamente. Aí tem um undoing, né? Mas esse undoing, que em psicanálise é valoroso, e eu quero crer que na psiquiatria também, eu virei um híbrido, não sei mais onde eu estou, quando, né? Mas, veja, o undoing seria também quando se faz um desfazer das divisões. Ao se desfazer divisões, se tem uma integração. Né? Essa integração também é sabida como eventualmente catastrófica. Se ele não pôde mais manter a cisão, né? Quer dizer, a mãe que admirava ele, a cura do filho, né? Do filho dela, a bondade que ele mostra numa cena com uma criança, não é? E, eventualmente, até a dor dele estar ali, né? É impossível de funcionar especificamente nesta área que ele estava, sem uma clivagem, ou clivagem é o ponto da geologia em que a pedra se divide, por isso que se usa essa palavra também como divisão, splitting. Né? Eu acho que a pergunta maravilhosa que está aí é o seguinte, juntando as duas perguntas da Patrícia e da Helena, numa ideia é o seguinte: o quanto é possível a gente se falsificar para manter-se vivo? O quanto eu preciso me falsificar e, sem fazer escândalo, acreditar em mentiras para me manter numa dada sociedade, numa escola do Upper East Side? Pode falar, Helena. E Helena Zimbaeva. Então, porque também tem uma coisa, ele mata, ele vai para casa e ele tem uma relação com a esposa. Né? Que eu fiquei com uma ideia que podia ser uma tentativa dele se integrar com uma parte boa. Eu não sei se aquela mulher era boa, não dá para saber. Sim. Mas
mas é uma tentativa, de alguma maneira, de tentar se organizar ali, né? Sim. Então, é o que eu digo. Eu falei que a Helena é uma boa pessoa. Vocês vejam que o movimento que ela está fazendo e que causa grande náusea no povo, não em nós aqui, que a gente está fora de tudo que nós estamos falando, tá? Nos outros, tá? É admitir a bondade numa personalidade como o Jonathan. O fato é que, estando num consultório com alguém ou numa relação pessoal com alguém, mesmo intermediada por questões profissionais, a bondade pode aparecer em meio à maldade. E a gente não gosta disso. A gente quer ver o preto e o branco, né? Então, eu diria que sim, né? O criativo e o destrutivo, aquela relação sexual que ela acusa ele, que ela acusa, você mata fulana, transa com ela, mata ela e vem. Sim, mas ali, ele diz, né? Ali eu estava enquanto transava, matava, enquanto matava, matava, com você não, né? Eu posso estar me recuperando e reconstruindo bem, né? Porque de você vem o bem. Eu ainda indagaria o seguinte: a sua falsificação é muito agradável para mim. A minha não é tão boa quanto a sua, né? Deixa eu transar com uma falsificação um pouco mais contemplada pela sociedade, porque aquela moça má não era. Mas eu diria para vocês o seguinte: na reunião aquela de fundraising, quando ela flerta com a Maria não, com a Isabel, esqueci o nome dela, quando ela flerta, eu tenho a impressão de que ali é como se ela visitasse o outro mundo. O olhar daquela mulher para ela abre nela a entrada de um outro mundo que as outras não podiam ver, né? Ela tinha alguma coisa que depois o pai revela que era ver o que estava ali. Aquela mulher viu ela mais do que todas as outras amigas. Por isso ela se apaixona por aquela mulher. A pobre coitada que foi assassinada tinha uma capacidade de ver que quem está dentro não via, né? Entende isso? Eu fui muito longe já, né, de tudo. E a mulher é a única que se desnuda para ela, né? Ela fica muito impactada com aquela nudez. A hora que ela se depara com aquela nudez, aquilo, porque ela não está acostumada com pessoas despidas em seus sentimentos. Não. Olha, exatamente. Nós temos aqui entre nós uma moça que é uma artista plástica chamada Cíntia Loeb. Ela está quietinha nos olhando. A Cíntia poderia depois nos dizer o impacto dela, que ela recebe quando ela mostra as pinturas e aquarelas que ela tem feito, em que aparecem inúmeras partes do corpo feminino, algumas são seios que poderiam ser pênis, figuras fundidas, né? Quer dizer, a objeção, não é? a essa nudez, né? Que a moça que morreu mostra para Grace, né? Que fica no vestiário, ela fica nos comentários que eu vi nas revistas, as pessoas ficam entre o excitado e o desconjuntado com aquela nudez, né? Era uma nudez erótica e, ao mesmo tempo, que forçava que as pessoas se vissem como são. Quer dizer, vejam bem, quer dizer, aquela mulher, até que ponto a atração do Jonathan por ela não era a mesma que a Grace tinha, não é? O que ele mata quando mata ela? Ele mata aquele olhar, ele mata aquela mulher que vê, né? E vocês vejam a recusa e a hesitação do marido da falecida em ver o que tinha para ver, né? Ele via. E a Grace é olhada por ele como ela não foi olhada por ninguém também, né? E ela não queria aquele olhar dele, ela queria saber o que ele queria com ela. Então, eu acho que eu me coloco um pouco na posição de todo mundo. Por exemplo, quando a Patrícia está numa escola no Upper East Side e ela vê o teatro, quem será que ela imagina que está olhando ela? O que estão vendo quando olham para ela? Então, essa é uma pergunta também. Quando a gente está num ambiente onde está todo mundo aderido a uma identificação com o grupo, não é? Quem que a gente é ali? A gente pode não estar vendo nenhuma pessoa verdadeira, mas tem um elemento ainda pior, que é ninguém vê a gente. Então, a gente também não tem o direito à existência fora de um certo código. Agora, aparece uma mulher como essa que vê, ela é assassinada. Na história da humanidade, quase todo mundo que viu morreu. Moisés desapareceu,
já havia sido ameaçado antes, quando só para pegar as tábuas da lei. Jesus não teve um fim muito agradável, né? O Jesus, pelo menos histórico, né? Ele até se pergunta, né? Por que acontece isso com ele? Ele próprio se pergunta: ó Deus, ó Pai, me abandonastes, né? Quer dizer, eu não lembro de não haver destinos, de haver destinos muito positivos para pessoas que descobrem o que vem. Por isso, meu analista fez esse disclaimer, que um dia pode ser que eu viesse a odiá-lo. Então, é muito perigoso a verdade, e é muito sutil. Então, o Jonathan, ele é o protagonista do inferno e, eventualmente, vítima de outro. É muito delicado. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Se o Jonathan não tivesse no Upper East Side, quem seria ele? De acordo com a mãe dele, ele era psicopata desde criança. Ali, aquela parte do filme onde ele abandona, deixa o cachorro, não, ele não cuida da irmã, não é isso? Ele descuida da irmã que é atropelado, não é isso? Ali a gente fica com o valor de face do que a mãe diz, que ele, então, desde pequeno, não é capaz de ter remorso. Né? Ok, né? Tudo bem. Será que ele não matou essa irmã? É possível. Eu tive a impressão que ele tinha matado essa irmã, eu achei. Eu vou colocar uma coisa para vocês que me chamou a atenção, vocês também podem pensar. Vocês vejam a amplitude do tema, por isso que eu disse que não precisava ver o filme. Ó, é a polícia que está me ligando. Acreditem que é minha mãe, ela deve saber. Eu vou ter que desligar esse telefone, só um pouquinho. Como é que desliga? Tem que ser desligar a live. Tem que desligar minha mãe, é triste, hein, pessoal? Lá vai o Jonathan. Mas é o seguinte, existe um cara chamado Singer, ou Singer, em inglês, tá? Ele é o homem mais conhecido no setor de doação e de... doação tem uma palavra em inglês, de dar dinheiro para pessoas em situações difíceis, ONGs, né? Tem um nome, esqueci em inglês, o Karina não quer lembrar como é que fala esse nome de dar aí, doação, tá? E ele criou o paradigma... Ele é um donor? Ele é um professor de ética. Um donor? Ele é um... Oi? Um fundraising ou ele é um donor? Ele faz fundraising ou ele é o doador, o donor? Ele é um professor de ética, acho que de uma universidade da Ivy League, e, se não me engano, ele é sócio do dono do TED Talks. Mas ele é um cara que estimula a doação. Ele criou, é polêmico, ele criou o que se chama de paradigma do lago, ou do pond. Né? O que ele fala? Ele fala o seguinte, ele pergunta para os alunos, se vocês estão vindo para a aula, tá? Pensem em termos éticos agora, tá? Se vocês estão indo para a aula, pergunta para os alunos, e vocês veem uma criança se afogando num lago raso, mas lamacento, vocês mergulhariam para tirar a criança ou como vocês estragariam a roupa de vocês, molhariam a roupa de vocês e perderiam a aula, vocês achariam melhor vir para a aula e deixar a criança? Todo mundo responde que entraria no lago, né? E pegaria, independente dos prejuízos materiais. Aí ele faz uma segunda pergunta. Se vocês estão passando numa mesma situação, no mesmo lago, mas tem um casal à beira do lago, vocês deixam para o casal, sem saber se ele vai ou não salvar a criança, ou vocês vão atendê-lo no casal? Ou correm e vão de qualquer jeito buscar? Todo mundo rapidamente diz que não ia ficar esperando muito tempo, que ia entrar na água, ia pegar, dane-se o prejuízo. Aí ele faz a seguinte pergunta, veja, esse homem, ele também é brutalmente criticado, tá? A conversa dele não é uma conversa simples. Ele diz assim, bom, então é o seguinte, este mesmo valor que vocês se dispuseram a gastar com a perda das roupas, né? Esse mesmo prejuízo que vocês tiveram, e aí ele torna um pouco mais raso para chegar onde ele quiser, vocês não deixariam essa criança morrer, mas vocês não dão $5 por mês para salvar uma criança na África que efetivamente morre sem esse dinheiro. Não é? E vocês se dizem a mesma pessoa. Né? Ele traz um dilema moral
para invocar doações. Vocês procurem depois, eu posso mandar para vocês, o nome dele é Singer, tá? Singer. Ele é um dos maiores promotores de doações, mas assim, é uma coisa animal, né? Os críticos a ele criticam que a moral que ele está usando é rasa e manipulativa, não é? Mas vocês vejam uma coisa, a gente sabe, nós sabemos, que tem gente que se beneficiaria até com R$4 nossos por mês. Mas a gente não dá, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse é um traço psicopático? Fechar um olho, clivar, dividir, não ver, viver a nossa própria vida? Dizer para si próprio, R$4 não faz falta para mim, mas como o Singer diz, que respondem para ele, mas eu não sei se esses R$4 vai chegar na pessoa, né? Aí ele responde, não interessa se vai chegar, se não faz falta para você, procure uma doação e faça. Desculpa. Jacques. Pode falar, qualquer coisa. Eu tenho uma pergunta para você, eu tenho uma pergunta e uma colocação aqui, estou pegando essa deixa aí que você está falando, né? Porque nesse meu mundo aqui que você conhece, né, que sabe que eu trabalho, duas coisas são quase que praxe quando a gente começa a trabalhar com a vítima de abuso sexual, que a gente sabe que ninguém escolhe livremente um parceiro, e relacionado a isso, a gente vê que as pessoas repetem aquilo que é familiar para elas. Fala de novo, porque tremeu um pouco. Oi. Falou. Ninguém o quê? Tá. Ninguém escolhe um parceiro livremente. Sim. Tá? Que é uma coisa que a gente sempre começa trabalhando com a vítima com essa premissa. Ninguém escolheu aquele parceiro livremente, tá? Seja ele o marido que vai abusar da sua filha, seja ele o namorado que vai abusar do seu filho, ou o que quer que seja. A gente sabe que ninguém escolhe livremente por uma questão que é que a gente repete aquilo que é familiar para a gente. E a gente tem essa tendência a repetir aquilo que é familiar porque é mais confortável, é o que eu conheço. Tá? Sim. Quando você começou a falar hoje, você começou dizendo da questão da mentira dela para o filho, né? Que ela mentia para o filho. Sim. A gente aqui percebe muito que, nesses casos, né, quando a gente está trabalhando com essa tanto de abuso sexual, quanto... O que é que acontece? Não, a gente não vê bem, por exemplo, o lance como uma mentira, mas como manter um segredo. Uhum. Porque essas dinâmicas, elas fomentam o tempo inteiro um segredo. Eles convivem com aquele, como a gente chama, white elephant in the room, né? Elefante da sala. Karina, está né? cortando um pouco. No caso dela no filme, você entendeu aqui... Oi, tá melhor agora? Tá indo, vai indo. Deu umas cortadas, não sei se todo mundo pôde entender. Dá para entender a principal questão que tu está colocando. Pode ir em frente. Só volta para trás o seguinte. Estava falando da mentira, o que se preserva uma mentira, é isso? Não é que você... A gente, por exemplo, eu não vejo aquilo ali como uma mentira, né? Quando uma pessoa, por exemplo, está sendo abusada ou está sabendo que existe uma dinâmica de abuso sexual na família, ela não está necessariamente mentindo. Ela geralmente está mantendo um segredo. Por quê? Porque se eu trouxer isso à verdade, né, à luz, trouxer a luz e a verdade à tona, aquilo pode depor contra mim. Como é que eu não fiz um julgamento hábil? Como é que eu não fiz um julgamento melhor ou perfeito? Sim. Nesse caso do filme, por exemplo, quando você vê a mãe mentindo para o filho, né, você acha que era simplesmente para dar a ele a mentira ou era para manter esse segredo, porque, de repente, trazer aquilo à tona iria depor contra ela também? Olha, à luz do que eu estou privilegiando no momento aqui, eu preferiria dizer o seguinte, que ao permiti-lo ver, ela teria que ver, né? Aí a gente pode ir para, não sei se tu está a par, Karina, aqui do que aconteceu no Rio de Janeiro. Aquela mulher, mãe do menino Henrique, que é o mesmo nome do menino do filme, aqui por circunstância qualquer, coincidência, aquela mulher era uma professora
de uma escola no interior em Bangu, morava com os pais, parece que ganhava R$4.000 por mês. O Jairinho, pelos contatos dele, conseguiu um emprego para ela de R$16.000 e uma vida de rainha na Barra da Tijuca, guardadas as devidas proporções, né, do que ela tinha e do que ela veio a ter. Eu tenho a impressão que ela ver que o Jairinho fazia isso com o filho seria perder tudo isso, né? A analogia que eu faço, muito mais sofisticada do Upper East Side, é o seguinte, eu acho que aí junta um pouco. Se a mãe, se a Grace visse, né, ela não perderia as benesses do seu Jairinho, né, porque ela era rica lá no filme. Ela perderia um entendimento, eventualmente, muito maior, né, que inclui ela virar algoz também, na medida em que ela se associa por covardia, vamos chamar assim, inconsciente ao algoz. Agora, o problema é que eu acho que muito disso não é consciente. A fronteira entre a decisão consciente, passível de ser moralizada, e o que não é consciente é muito delicado. E veja por quê. Olha como é que tu começou dizendo. O livre-arbítrio, que é uma questão filosófica importante, é questionável. Quando se encontra um companheiro na vida, se escolhe com que menu? Não é? Qual é o menu de quem escolheu? Qual era o que aquela pessoa podia ver do menu que tinha? Não é? Quem escolhe quem, na verdade? E que motivações a pessoa tem quando escolhe? O que ela tem para descobrir naquela escolha? Ela vai descobrir, vai ser descoberta? Então, não é que eu quero pacificar e ninguém tem culpa. É uma questão delicada. Eu acho que a Grace teria que sair do que a Patrícia disse, que seria sair da escola do Upper East Side. Eu não sei se é possível, né? Porque vocês lembram no filme que teve uma hora que parecia que aquela amiga dela tinha feito alguma coisa errada? Uma lourinha, que no fim ajuda ela no julgamento? Uma loira? Se lembram dela? O nome dela é amiga da Grace. No filme ela chama-se Sylvia, a atriz chama-se Lily Rave. Tá? Por que ela virou uma candidata a alguma coisa? Porque ela deu sinais de que pactuava de várias formas com as conveniências circunstanciais daquele grupo social. Né? Quer dizer, quem acredita em mentiras, né, pode mentir também. Tem uma passagem muito interessante da história de uma escultora, aquela que faz as aranhas, como é que é o nome dela? Fugiu o nome, a Bourgeoise. Não deu para ouvir, Cíntia, porque está fora. Não sei o que é Bourgeoise, tá? Louise Bourgeoise. A Louise Bourgeoise, ela tem uma passagem muito interessante em que aconteceu o seguinte: a mãe dela, o pai dela tinha um caso de amor com a babá na França, tá? Os filhos, incluindo ela, a partir de um ponto sabiam, ou sabiam mal, mas vieram a saber, né? E a Bourgeoise, ela coloca em alguns lugares, até tem uma atriz brasileira que não quis me dar o roteiro do texto dela, porque ela ia fazer um livro que nunca fez. Não sei como é que eu tiro dela esse roteiro, porque ela tem as fontes originais da Bourgeoise, em que a Bourgeoise diz o seguinte, num diálogo solitário, como é que chama? Não é solilóquio, como é que chama isso? Um monólogo, né? Ela diz o seguinte, que a mãe dela, ao acreditar nas mentiras do pai, ensinou os filhos a mentir, né? Ao acreditar naquela mentira de que o pai não atraía, etc., e tal, ensinou os filhos a mentir. E aí entra uma questão muito delicada, não é? Não tem uma pessoa no consultório, incluindo eu mesmo, que não acreditei mais do que devia na minha mãe ou no meu pai, né? Por que a gente acredita? Essa é uma pergunta. Possivelmente, no início, a gente acredita por sobrevivência, né? Eu imagino que a Grace guardava como um neurótico guarda das experiências infantis a ameaça que uma criança muito pequena teria de descobrir a verdade. Só que essa manutenção dessa crença infantil de que vai se autoeliminar se descobrir a verdade, né, ela, deslocada no tempo, cria todas essas maldades que a gente vê aí. Quer dizer,
Ela, ameaçada de ver a verdade, permanece numa mentira e ensina o outro a mentir, e assim a coisa vai. Vejam a dimensão da perversão, como vai muito além do que a gente imagina. Então, é como se diz, não fiquem chocadas, né? Sim, os pais não são confiáveis. Essa é a verdade. Todos? Não. Todo mundo que tem uma mente não pode ser objeto de confiança de um adulto. Todo adulto que confia simplesmente em outro adulto como fonte de um olhar que o garanta, ele está iludido, né? Por quê? Porque não é que a outra pessoa que ela é ruim, ela tem uma mente, vá saber, né? Por exemplo, eu ouvi hoje, num comentário, que Israel, este comentário, que Israel, as meninas de 15, 16 anos andam sozinhas nas ruas, sem medo de alguma coisa. Por que no Brasil ou em São Paulo as meninas de 15, 16 anos não andam sozinhas na rua? Né? Que pacto é esse onde lá, por exemplo, se aceita que jovens possam andar sem ser objeto de assalto sexual e aqui não? Por que o instinto aqui opera livremente? Né? Seria pela mesma razão que eu ouvi falar que muita gente não sai do Brasil porque não poderia ter fora do Brasil o que tem aqui? Tem algo no Brasil que favorece a realização de desejos sem freio, em todos os níveis, mesmo se pagando um alto preço social? Eu acredito que sim. Né? As restrições que eventualmente se aceitam, isso antes da pandemia, a preço da civilização, no Brasil não se aceita. Né? As classes mais altas aqui, elas podem viver em bolhas, isso pré-pandemia, hein? Né? Onde não vem, né? E os pobres também. Né? Eu sempre disse, nada mais parecido em mentalidade no Brasil do que a classe mais baixa com a classe mais alta. Uns porque podem e outros porque não têm alternativa, mas é liberado o instinto de forma geral. Né? É muito comum. Então, vocês vejam a largura da questão que envolve, digamos assim, as dinâmicas perversas num grupo familiar, social, cultural, que no caso do Jonathan, até mesmo considerando a bondade dele, a também bondade dele, a falsificação resultou numa tragédia. Tragédia essa que eu digo para vocês, ela é diária, está ao nosso lado. Né? Eu estava falando com a mãe e o pai de um menino de 20 e poucos anos, claramente um menino com distúrbio de personalidade, em que eu havia dito a eles que era melhor eles combinar o preço da chantagem para que o menino não se matasse do que querer impor uma ética que o menino não era capaz de ter. No início, as pessoas me viram mal, a mãe e o pai, porque o outro colega tinha diagnosticado ele com depressão. Né? Veja, toda pessoa com transtorno de personalidade, ela deprime. A depressão secundária, o transtorno de personalidade, seria um elemento bastante saudável. Né? Não é verdade, por exemplo, que um Jonathan não deprime. Né? Por isso que o cara que mais estudou esse assunto disse que não achava uma doença mental o negócio. Né? Então, vejam, esse filho, esse fim de semana agora que passou, não, de quinta-feira para cá, essas pessoas não estão no Brasil, eu recebi 2 cartas longas de suicídio do rapaz. Né? Longas. Né? Quando eu comecei a ler, eu pensei, isso é teatro. Teatro eu banalizei para mim, não é que é um teatro frio. Né? A vontade que a gente tem quando está na frente de alguém assim é de concluir o que o Kraepelin, como é que era o nome do cara que nomeou a esquizofrenia? Alguém lembra? É Kraepelin, eu acho, Emil Kraepelin. Ele dizia que na frente do esquizofrênico a gente tinha uma sensação, que alguém que fale alemão me ajude, que era a Schizophrenen-Gefühl. Era uma sensação subjetiva de estar na frente de um psicopata, de um esquizofrênico. Se vocês estiverem com esquizofrênicos, vão sentir um pouco disso. Eu diria que a gente, quando está na frente de um psicopata, pode ter uma sensação semelhante. Né? E não precisa ele chegar a matar ninguém. Por que a gente pode ter? Agora vocês vejam qual é o valor, agora vou puxar a sardinha para o nosso lado, hein, pessoal, dessa minha área aí.
quem se conhece, conhece as suas mentiras, é mais capaz de, apesar do ferimento narcísico, de conhecer as suas mentiras, de reconhecer a mentira do outro. Não é? Obviamente que a dona Grace não estava na lista de ver mentira de ninguém. Né? Obviamente que os pacientes que a Karina atendem nesses núcleos não estão interessados em ver mentira de ninguém. Né? Por quê? Por que alguém, pensem vocês, por que alguém vai se dispor a ver a própria mentira? Da onde? Né? Eu posso garantir para vocês que é possivelmente, em termos sociais, alguma coisa considerada como menos vantajoso do que quase qualquer coisa que vocês podem ver. Uma pessoa percebeu que é verdadeiro sobre si, incorre em fantasias de prejuízos irrecuperáveis. Né? Foi por isso que o Freud brigou com o Jung. Né? Foi por isso que houve rupturas históricas entre pessoas. Né? Porque a mentira veste qualquer roupa. Né? E quem é que vai distinguir o que é verdadeiro do que é falso? Não que é uma mentira moral do que não é. Né? Como é que se faz isso? Então, vocês vejam que a amplitude dessa questão, que a minha intenção de mostrar para vocês, que esse filme deve ser um estímulo a que a gente se conheça. Né? Nós vivemos hoje um presidente que é acusado de ter distúrbio de personalidade, o ex-presidente de distúrbio de personalidade, o Fernando Henrique Cardoso, agora todo mundo acha que também tem. O outro... Eu vou responder essa pergunta, tá? O Kreplin, me ajudaram. Kreplin, exatamente. E eu não conseguia ver as respostas aqui. Você consegue ver, Jaques? Agora estou vendo. Muita gente falando aqui, estão dizendo que eu não estou dando chance para as pessoas serem apresentadas. Né? Desculpa, me interrompe, Zélia, eu não passo é que eu Quando acho acabar o Zoom, vamos continuar falando aqui. É o seguinte, você está seguindo um fluxo de todo um desencadeamento de ideias, então eu teria que mudar um pouco o seu foco. Eu acho que é mais interessante. Se eu puder falar, vou para qualquer fluxo, podemos falar Não. Uma coisa que eu achei interessante, uma frase, entre outras, diz assim: a psicanálise percebe, mas justifica e perdoa. Eu achei bastante interessante. Também sou psicanalista, né? Então, eu acho que faz parte da classe. Então, eu achei muito bom. É perdoável, entendível, né? Ou então a justiça aqui também tem uma questão da como é que a questão como é que é? O juiz, quesitos necessários, respostas objetivas. Depois tem aqui uma fala sobre... nas perguntas? Nas colocações, né? A Juliana, pessoa boa também. Penso que Juliana. Penso que você pode conduzir o interrogatório para chegar à confissão, ou pelo menos você está falando das verdades, né? Verdade, não precisa ser um psicopata identificado. Não, isso é porque o Abraham perguntou se você pode conduzir o interrogatório. É bom dizer que tem duas Denises, né? Uma, eu acho que é da área de psicanálise, enfim, dessa área de vocês, e a outra sou eu, da área jurídica, e essa desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio. E aí o Abraham perguntou, é possível conduzir um interrogatório, umas perguntas para você chegar à verdade, né? Você tirar a verdade de um jeito, lógico, um psicopata identificado. Eu falei, não, você não precisa ser psicopata identificado. Você pode conduzir perguntas no interrogatório para tirar a verdade, uma confissão. Ou pode, pelo menos, conduzir de tal forma que o interrogado entre em contradições que você consegue sacar, né, a verdade. Sim. Você consegue extrair a verdade. Então, lógico, a nossa experiência nessa área, você consegue fazer isso, inclusive no Tribunal do Júri também. Só que o júri tem um detalhe, um plus a mais. O júri é formado por leigos na área jurídica. Então, às vezes, é complicado, tanto que o juiz formula quesitos e quem faz a sentença final, com base no julgamento do júri, é o juiz de direito. Por quê? Porque, às vezes, o sujeito inteligente, o
o bandido inteligente, ou que sabe conduzir a coisa, ou a defesa sabe conduzir a coisa, convence o leigo de uma inocência quando o sujeito é culpado. Então, tem vários meandros, né? Mas eu concluí que, no caso Jairinho, por exemplo, ali, com certeza, vai exigir uma equipe psiquiátrica, uma perícia psiquiátrica, que geralmente é feita por mais de um, né? E eu vi em casos concretos também de direito de família, em famílias disfuncionais ou em certos problemas que existe e muito, e também no caso de alienação parental, quem definiu bem o caso foi uma equipe psiquiátrica, e a análise, a perícia foi feita a pedido da própria mãe, naquele caso, que era quem cometia essa alienação parental, e o pai termina vencendo a causa exatamente porque os psiquiatras conseguem identificar, né, bem a coisa da alienação parental. Então, eu acho que há momentos em que realmente a definição toda dos casos em juízo e desses crimes, muitas vezes vai depender, sim, da análise dos psiquiatras. Sim. Só uma observação rápida sobre isso. No caso daquela criança que foi jogada pela janela aqui em São Paulo, esse comentário eu ouvi de uma advogada da área da família, e eu fiquei bastante impressionado, porque foi a confirmação do que eu já ouvia, e aí a Denise pode ou pensar, ou nos dizer, ou não dizer, né? Dizem que aqueles caras foram condenados sem provas, né? E que tem um livro muito bom, que eu até comprei, que mostra o julgamento, né? O advogado de defesa havia, para pessoas próximas, o advogado do casal, um homem conhecido aqui em São Paulo, teria dito, quando na época eu ouvi, me pareceu assim uma coisa que eu não quis medir a importância da fala, não tem o contexto, em que ele disse, olha, eles possivelmente vão ser condenados, mas não há provas, diferente do caso do Jairinho. Vocês vejam que esse casal aqui aqui de São Paulo, em momento nenhum, as versões foram contestadas, diferentes um do outro, não se conseguiu a autoria. Lá no Jairinho já trocaram de advogado, já cada um tem um. Dizem que nesses casos, Denise, a autoria começa a ficar mais clara. Acredita-se que em pouco tempo ela vai dizer que foi vítima dele. Aqui, no caso daquela menina, os caras estão presos. Eu já não estou dizendo que não. Mas uma coisa também, por último, é o seguinte: existem muitos países onde a psiquiatria instrumenta uma ideologia de governo ou uma ideologia de algum tipo, e aí a psiquiatria perde a eventual neutralidade científica que tem. Mas eu acho que aqui no Brasil não acontece isso, e acho mesmo que essas equipes que tem de peritos, etc., devem desvendar o grosso de alguns dos casos que um juiz não teria instrumental, só pelos autos e depoimentos. Né? E você vê que nesse caso que eu citei, da alienação parental, a própria advogada chega e diz, ou você faz um acordo agora com o pai da criança, a advogada dela, ou eu saio fora. Que coisa, hein? Aí rolou gente boa, eu diria, né? No pedaço. Então, eu acho que você falou bem, podemos ficar até meia-noite aqui, mas nós temos um tempo hábil para todos, né? Eu acho que vocês, não sei, acredito que quem gostaria de conversar com você ou são seus conhecidos, amigos, e quem não te conhece pode mandar a pergunta para você depois conversar, responder. O que você acha, Jacques? Tudo bem? Podem fazer o que vocês quiserem, podem mandar, o que for necessário, saber, indagar para mim, para todos os meus colegas daqui, que poderiam responder também, se disporem. Eu agradeço vocês me ouvirem, entenderem. Eu queria só estimular, a partir do filme, esse pensamento que eu acho que todo mundo pegou, né? Qual é a ideia, né? Agora, só vou dizer uma coisa final para vocês, tá? Existe um quadro psiquiátrico chamado múltipla personalidade, certo? Ouçam essa e durmam com esse barulho, isso é um fato, tá? Uma moça
que tinha múltipla personalidade. A desordem de múltipla personalidade está muito associada a fortes abusos em criança. Para sobreviver, elas criam várias criaturas de vários sexos, né? Uma moça, então, que teria sofrido tudo isso, saiu com um amigo que sabia que ela tinha mais de uma personalidade, e uma das personalidades disse que gostaria de dançar, e etc. e tal, e ele convida, então, essa personalidade para dançar, no fim dessa dança, convida ela para transar, e ela está de acordo. No outro dia, ou um dia depois, a outra personalidade, ela diz que durante a relação sexual aparece uma menina e outra dentro dela, e questiona o que ela está fazendo ali, e ela, então, faz um processo contra esse cara por abuso durante esse momento. Pois olha que interessante isso, Denise. O juiz do caso aceitou 8 juramentos dela, da mesma pessoa. Aquele juramento que se faz como testemunha. Não é? Vocês imaginem isso que eu estou falando como algo real. Imaginem se uma pessoa pode se cindir em várias para sobreviver a uma situação traumática. Vocês imaginem do que a mente é capaz e a nossa ignorância em relação a isso. Por isso que eu digo, a gente tem um approach técnico e obrigatório, nós, a Denise dela, cada um de nós aqui do seu jeito, na sua família, no seu caso, e temos a incognoscível verdade e a ignorância a ser considerada. Então, eu queria deixar essa mensagem que a gente se procure, se entenda, procure entender que nem o outro que está com a gente se entende, diminuir a hostilidade e aprender a se proteger. Tudo isso é muito difícil. Bom, Jaime, perdão, Jacques, o que eu queria dizer é o seguinte, ouvindo você, ouvindo as suas colocações e o filme, acompanhando, o filme deu a sensação que dinheiro faz tudo, né? Dinheiro corrompe tudo. Corrompe a mente, corrompe a pessoa imagina, quer dizer, não imagina, ela se faz aquilo que esse poder aparente lhe dá. Quer dizer, os atores são excepcionais, os atores que tem nesse filme são excepcionais, muito bem escolhidos, mas o ponto que me deixou, de novo, né, é que como o ser humano é complicado. Como o ser humano é um conjunto absolutamente cheio de surpresas. Né? É um conjunto que realmente impressiona e cada vez que se estuda ele um pouco mais, a gente fica cada vez mais impressionado e mais sem entender, na realidade, o que vem depois. Né? Mas queria concluir agradecendo a sua contribuição, agradecendo a sua participação. Sem dúvida, alargou horizontes e estreitou outros. Né? Mas, aí, na prática, eu diria o seguinte, eu acho que temos que usar todas as ferramentas que nós conhecemos do ser humano para poder descobrir se ele é culpado ou não. Então, no caso desse menino Harry, é um absurdo. No caso da menina que foi jogada da janela da casa lá em São Paulo, outro absurdo. São casos que precisam ser julgados, precisam ser reconhecidos, precisa saber trabalhar com a mente das pessoas que têm essa distorção e fazer delas confessarem na frente, confessarem de forma inquestionável, para que nenhum advogado ache subterfúgios ou formas de conseguir um habeas corpus e conseguir fazê-los livres de um crime dessa atrocidade. Matar uma criança é uma atrocidade que não tem perdão. Não deveria ter perdão mesmo. Então, vamos lá. Vamos conhecer o ser humano cada vez mais. Nossa função aqui na B'nai B'rith, né? Abrir esse espaço de reflexão, de poder entender mais profundamente. Eu acho que não basta ler a notícia, né? Não basta ler o comentário, é preciso compreender, né? É preciso vivenciar aqui com você uma angústia muito grande. Essa fala sua é muito angustiante, porque ela mexe com coisas muito, muito profundas de cada um de nós. E você nos fez essa instigação. Pensa em você, e você?
o quanto você está implicado nessas histórias todas, né? E eu acho que para quem trabalha com direitos humanos, trabalha com grupos, trabalha com todo esse lado humano que aparentemente é benevolente, é importante conhecer os dois lados, né? E eu gostei muito da sua participação, Lena, está de parabéns, ter convidado Jacques, já convidar os amigos, e eu acho que isso aí só engrandece o nosso trabalho aqui como beneficência, fraternidade e harmonia, né, que a gente tenta nesse nosso mundo, né? Eu queria só dizer uma frase. Eu tenho pena do juiz que tem que julgar um processo como esse. Pois tenho mesmo. E eu vou concluir uma coisa para vocês. Eu queria agradecer. Existe, obviamente, uma questão ao qual é muito difícil de responder sobre o judaísmo, mas que eu sou muito grato. Acho que se não fosse de origem, se fosse judeu, também ficaria grato, que é exatamente o famoso espaço do pensamento, que criou tanto para os judeus que o monoteísmo colocou em tese um espaço para o pensamento, né? A ausência das adorações dos deuses de pedra e a ausência desse Deus possibilitou o espaço do pensamento e um diálogo interno que eu acho que a Bnei Brit tenta honrar, a gente tenta respeitar. E não é preciso ser judeu, e muito menos qualquer coisa especificamente ritual ou religiosa para poder preservar o espaço do pensamento da humanidade que cabe. O que o Abraham falou é uma busca justa, mas extremamente difícil, e a gente tem que continuar a guerra, a luta, e pessoas como a gente estão interessadas, né? Se vocês um dia quiserem ter um diálogo interessante, vocês podem conversar com a Patrícia também, que trabalha na ONU, e ela é representante de minorias, trabalha com minorias indígenas do mundo inteiro. Ótimo, muito bom. Vocês podem ter uma noção por ela, eu me arrepio quando ela fala do nível de Babel, que é a ONU, é uma Babel. É verdade. Né? Uhum. E ainda assim é uma Babel melhor do que se não tivesse a Babel, porque sem a ONU foi pior. Então, um dia vocês convidem ela para falar disso, vocês vão ver que a gente arrepia os bigodes, sabe? Então, já está convidada, Patrícia. Olha, pessoal, eu agradeço de coração a todos vocês, viu? Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, foi excelente. Boa semana. E é muito simpático. Não, maravilhoso. Abriu com chave de ouro o nosso ano de Cine Debates, né, Zeila? Foi com certeza. Então, boa noite a todos. Agradeço a Sérgio, Manuela, todo mundo conhecia, a Andréia, que está no Canadá nos vendo e nem trouxe a neve, né? Todo mundo aí que eu conheço, que eu não conheço, que eu conheço, um beijo para todo mundo. Beijo, abraço. Tchau. Tchau. Muito obrigada para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a todos.